Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Legulam. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a você, meu irmão. Estamos em mais um Shabbat, que o Eterno nos deu. É a 19ª Parashot, que nós vamos estudar juntos, vamos compartilhar o conhecimento que nos foi dado através do Eterno, através dos sábios, dos profetas, dos nevis. E o Eterno, ele nos deu as seguintes palavras. Ele disse assim: Zahor el Yom hal Shabbat le kadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Yeshua, ele praticava o Shabbat. Todos os sábados ele estava estudando a Parashá. Você quer prova disso? Ele disse assim: examinai as Escrituras, porque convém nela o caminho para a vida eterna. Convém observar nela, porque você vai achar nela o caminho para a vida eterna. Ele estava falando o quê? Ele estava falando da Torá. Não existia outras escrituras, só existia o que eles chamam de Velho Testamento. Então ele estava falando da Torá, os escritos antes dele. Não o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito 60, 70 anos depois que ele ressuscitou. E quando ele disse assim, examinai as Escrituras, ele estava falando do quê? Ele estava falando do Shabat. Você tem que entender a origem da coisa, o método como era, a cultura do lugar, o porquê que ele disse isso, o fator transcultural da mensagem. Onde é que se examinava as Escrituras? Nas sinagogas. E as sinagogas funcionavam que dia? Sábado, porque os outros dias eles trabalhavam. Então, no sábado, eles se reuniam para examinar, para estudar as Escrituras. Mas aí você é católico, protestante católico, e você guarda o domingo. Quem guardava o domingo eram os romanos, porque o domingo é o dia de adorar o sol. E você está aí dentro do helenismo, adorando Mitra, achando que está adorando o Eterno. E tem uns ainda que adoram o Filho de Deus, o Filho de Zeus. Yeshua nunca pediu adoração para ele. Nunca. Em momento algum ele disse, olha, vocês precisam me adorar. Não, ele disse, olha, eu sou o caminho. Ele estava falando de quem? Do Verbo. O Verbo, a Torá. Eu sou o caminho. O que aqui Salmo diz? A tua palavra, ó Eterno, é luz para os meus caminhos. A tua palavra. Não se engane, meu amigo, com esses conhecimentos que tem por aí. São todos falsos. Quer seguir? Siga. Você é livre. Mas eu desafio qualquer teólogo aqui para a gente debater sobre a relação de Yeshua e a Torá. Ok? Então vamos para a Parashá, que é a Parashá Terumá. Terumá quer dizer separar. Dizer o que foi que o Eterno separou, porque ela tem o nome Terumá, separar. Separe, separar o quê? Vamos lá. Shemot 25 a 27, 19. Okay? É uma Parashá curta, dois capítulos só, vai ser rapidinho. Eu acho que vai dar para a gente dar as explicações também só nesse vídeo. Ok? Então, vamos lá. Êxodo 25, Shemot 25, a partir do 1. Então falou Adonai a Moshe. É sempre assim. Depois dizem que a Torá é de Moshe. Não. Ela leva esse nome porque foi ele quem recebeu. E aí é atribuído isso a ele.
mas o tempo todo é ele dizendo aqui, ele próprio escreveu, né, ele dizendo, então falou Adonai a Moshe. Ou aquele anjo que a gente viu lá atrás, o Melahim, falando, escrevendo. Escreve aí, Moshe. Né? Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Já deu para entender o que é aí, separou. O que é que o Eterno pediu para separar. Já deu para entender. Não é isso? E esta é a oferta alçada, que recebereis deles ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino de pelos de cabras. Depois a gente vai entender o que é isso azul, tá? Umas coisas aqui meio interessantes. E pele de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos e madeira de acácia. O azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Quadradinho, um cubo. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas das argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Nunca saiu essas varas das argolas. Nunca. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás das 2 extremidades do propiciatório. Ou seja, o propiciatório e os querubins eram feitos de uma peça só de ouro. Farás um querubim da extremidade de uma parte e o outro querubim da extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Perdão. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, olhando para baixo. Eles estavam indicando que o que tinha de precioso não era a arca, e sim o que estava dentro dela. Tá? A gente faz uma arca, quando a gente faz uma caixinha, não é a caixinha que é preciosa, e sim o que está dentro dela. Então os querubins estavam olhando para baixo.
olhando para ela, digamos assim, a preciosa, a Torá. E porás o propiciatório em cima da arca, depois de houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho. O que foi colocado na arca? O testemunho, a Torá. O Eterno, ele fala de onde? Da Torá. Então, tudo que ele fala está contido nela. Ele não vai mudar. Nunca, não vai mudar. O cristianismo pode espernear aí, mas o Eterno não muda. Tá? Ele disse, eu vou falar do meio dos querubins. Ou seja, os querubins estavam apontando para quem? Para a Torá. Está lá dentro ela. E ela quem fala. Até hoje. E Yeshua disse assim, não muda não. Nem o Yud, nem o Kodesh vai ser tirado dela. Até que tudo, né, se complete. Pode passar o céu e a terra, mas a Torá não passa. Aí tem gente que esperneia, que fala o que quer. Aí, não passa não. Está lá o Kodesh, está lá. Kodesh, né, para autenticar o selo do Eterno dentro dos textos, está lá. Isso é outra história, né? Isso é outro nível. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho. 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 Eu testemunhei, é um testemunho. Não volto atrás no que eu falei, não. Testamento, aliança, seja lá como você queira chamar. Não volta atrás, não, o Eterno diz. O que eu falei está falado. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, falarei dali. Né? Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Depois a gente vai falar sobre esses meios. Né? Por que meio? Por que meio? E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com ele à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face perpetuamente. Não podia deixar de ter pão. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se fará este candelabro, o seu pé e as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. É como a gente vai ter que gastar um vídeo só, pelo que eu vi aqui, só com candelabro. Tá? Tem que explicar o que é a menorá. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes de candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos e a modo de amêndoa, um botão e uma flor. Um copo, uma amêndoa, uma flor. Uma flor, um copo, né? Depois eu vou mostrar uma menorá que tem lá em Israel, muito linda. Né?
e 3 copos a modo de amêndoa na outra haste, e um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 hastes que saem dele. Ou seja, quando, né, o botão era ali, né? 3 botões. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma peça só, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme seu modelo, que te foi mostrado no monte. Quando ele subiu lá, passou 40 dias, 40 noites, foi mostrado a ele tudo isso. A Moshe. Capítulo 26. E ao tabernáculo, Mishkan, farás de 10 cortinas de linho fino, torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás, de obra esmerada. As farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se lançarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se lançarão uma à outra. E farás lançadas de azul na orla de uma cortina na extremidade, e na junta assim também farás na orla da extremidade da outra cortina. Na segunda junta, 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda conjuntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Doutor, 50? Esse número vai aparecer muito, 50. Tá? A Torá foi entregue 50 dias, as cortinas têm 50 laçadas, né? Fica aí em Jerusalém até ser revestido da Ruá do Eterno. Aí depois de 50 dias, né, a Ruá do Eterno, né, soprou sobre eles, né, e viram, né, falando em línguas que eles não conheciam, mas que ao mesmo tempo entendiam. Isso né, já depois de Yeshua. Vamos lá. Farás também 50 de novo. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. Gente, eu vou falar Mishkan, porque Mishkan é a palavra hebraica, é mais fácil do que tabernáculo, tá? Eu vou falar Mishkan, porque o hebraico é mais fácil que o português. Tá? E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte,
e dobrarás a sexta cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas, 50 de novo, laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim juntarás a tenda para que seja uma. Amarrou tudo. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e o outro côvado do outro lado, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um lado e do outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo. Eu disse que ia dizer Mishkan, não foi? As tábuas para o Mishkan, de madeira de acácia, que serão postadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do Mishkan. Depois eu vou mostrar o desenho, tá, gente? E farás as tábuas para o Mishkan assim: 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e suas bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. É interessante isso. Gente, era muita prata e muito ouro, gente. E ele disse, chega, não precisa mais. E o interessante é que o Eterno, quando entregou isso para Moshe, disse assim, Moshe disse, mas será que a gente vai ter material suficiente para fazer tudo isso? Aí o Eterno disse assim, cada hebreu tem esse material. Cada um tem esse material. Saíram muito ricos do Egito. Muito ricos. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do Mishkan, para o lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Gente, essas bases eram para poder o negócio não pender, né? O murozinho de tábua não pender, entendeu? Aqui tá a tábua, né? Aí vinha uma base, aí a base pegava assim, né? Aí a tábua não virava, para não ter que cavar e enfiar as tábuas dentro da areia. Farás também 2 tábuas para os cantos do Mishkan de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola, as tábuas num, né? Aí vinha a argola aqui e pegava as 2 tábuas assim, né? Digamos, as 2 tábuas, a argola vinha e pegava. Aí isso aí emendando uma na outra. Assim se farás com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Você pode estar dizendo aí, mas que leitura mais chata, mas são as leituras mais chatas que nos dão mais conhecimento. Tenha certeza disso. Por exemplo, genealogia é muito chato, mas é que dá mais conhecimento. Pode ter certeza.
Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do Mishkan, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do Mishkan, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do Mishkan e ambos os lados para o oriente. Ele era quadrado, né? E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o Mishkan conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Depois farás um véu azul e púrpura, de azul e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertos de ouro, e seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Eu entendo que esse ouro, as madeiras eram cobertas de ouro, para não dar cupim, né? Cupim não ia atravessar. Então, eu acho que é porque ia 40 anos aí nessa pisada para lá e para cá, e mais o tempo que passou na terra prometida, no Canaã. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa ao lado do Mishkan para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido de obra de bordador. E farás para estas cortinas, e farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus cochetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. 27. Farás também, deixa eu ver uma coisa aqui. Vai até o 19. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados serão o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Farás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para debaixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia. Será que esse altar era leve? Ele era um caixote que eles enchiam de areia dentro. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre, e os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. O altar ficava lá fora, tá, gente? A oco e de tábuas o farás como se te mostrou
no monte, foi o que eu falei, né? Ele era um caixote. Assim o faraó. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. Isso aqui era o cercado, né, gente, o muro. De uma maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas cortinas 3, as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura, e carmesim e de linho fino torcido de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão tingidas de faixa de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todos os seus serviços, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Pois bem, terminou aí, né? Parashá Terumá 25, 1 a 27, 19. E como nós temos ainda um bom tempo, né? Ainda temos aí quase meia hora, né? Eu vou dar trazer algumas considerações aqui dos sábios, né? Por exemplo, vamos começar com uma midrash, né? A Parashá Terumá, separar, né? Então, vamos lá. Por que Hashem ordena a Bene Israel que ele construa um tabernáculo, um Mishkan? Um príncipe viajou de um país distante para casar-se com a filha única do rei. Quando quis partir com ela, o rei disse: não posso deixá-la partir, ela é minha filha única. Por outro lado, também é sua esposa, e não tenho o direito de detê-la aqui. Por isso, pedirei um favor. Construa um quarto extra para mim, onde quer que se estabeleçam, de maneira que eu possa viver perto de vocês. Como Hashem é amor, né? É amor, é carinho. Igualmente, depois que Hashem deu a Torá, sua filha preciosa, foi o que eu falei, que a Torá é preciosa, a Bene Israel pediu-lhe que construísse um Mishkan, no qual sua Shekhinah residiria permanentemente na terra. 3 parábolas a que se compara o Mishkan. Hashem anuncia ao povo judeu, o povo hebreu: vocês são o meu rebanho e eu sou o pastor. Assim como um pastor arma a tenda perto das ovelhas para cuidá-las, eu desejo ter uma morada perto de vocês. Não que ele fosse morar ali, né? Só a presença dele. A Shekhinah. Vós, o povo hebreu, sois meu vinhedo. Essa é a segunda, tá? Segunda parábola. E eu, Hashem, o guardador do vinhedo. Aquele que cuida do vinhedo normalmente vive em uma choupana,
perto da vinha, de onde possa observar para assegurar que não entrem ladrões. Construa, pois, uma choupana para mim junto ao vinhedo. A terceira. Vós, o povo hebreu, também sois meus filhos, e eu, Rachem, sou vosso pai. E uma grande honra para os filhos viver em um lar próximo ao pai. E também é uma honra para o pai viver perto dos filhos. Hoje não é bem assim, né? Hoje o povo não pensa bem assim. A chave das três parábolas. Né? Rachem é comparado a um pastor, é comparado a um vinhateiro e a um pai. Porque não basta uma comparação, porque é necessário haver três parábolas diferentes. Na verdade, estes são três momentos diferentes da história do povo hebreu ou judeu. Né? Em cada época, Rachem manteve uma relação distinta com os hebreus. Quando o povo de Israel perambulou pelo deserto, Rachem morava em um mishkan parecido com uma tenda, né, de pastor. Um pastor não vive num lugar fixo, segue o rebanho onde este vai para pastar e arma sua tenda perto das ovelhas para protegê-las e procurar-lhe comida. Do mesmo modo, Rachem seguiu Bene Israel pelo deserto, como um pastor fiel, guardando-os dia e noite, e estendeu as suas nuvens ao redor deles, e os alimentou com maná, aves e águas da fonte. Em Eret Israel, o rei Shilomó construiu o templo sagrado, o Beit Hamikdash, um edifício de pedra. Assim como o vinhateiro cuida do vinhedo, do mesmo modo Rachem protegeu Eret Israel de todos os inimigos. Ou seja, as ovelhas elas mudam de lugar, então tem que ser uma choupana. Israel já estava estabelecido, então não precisava mais ser uma choupana. Podia ser um templo de pedra, porque não ia mais sair dali. Né? Mesmo assim, o Beit Hamikdash foi comparado apenas a uma choupana e não a um lugar permanente, pois não durou para sempre. Também tem esse lá. Né? Quando se trata de mundo vindouro. Rachem predisse que o templo continuaria existindo somente enquanto Bene Israel guardasse fielmente a Torá. Exatamente. Quando abandonaram as mitzvot de Rachem, o Beit Hamikdash, ambos, o primeiro e o segundo, foram destruídos. Porque o homem ele não manteve a aliança que o Eterno fez. O Eterno manteve a aliança. O homem foi quem quebrou a aliança. O Eterno mantém a aliança até hoje. Quando o Mashiach vier e Rachem nos der o terceiro Beit Hamikdash, isso aqui é judaísmo, tá, gente? Tá? Eles vão construir lá o Beit Hamikdash e vão ser enganados pelo anti-Mashiach. Tá? Eles estão querendo construir. Né? Mas o que é que a gente que temos a noção das coisas e a revelação do Eterno, né? Que já acreditamos que o Mashiach já veio, Yeshua HaMashiach, que esse Beit Hamikdash será no Olam Rabá. Né? Esse Beit Hamikdash é o Olam Rabá, né? É a nova Jerusalém. Este será comparado a um lar, pois durará para sempre. Então todos verão que Rachem é nosso Pai e que todos somos seus filhos. Ou seja, está muito assim, partidário isso aí, né? Nós, judeus, somos os únicos que vamos ser salvos. O que ele está querendo dizer aqui? O Pai só é Pai de nós, judeus. Né? Rachem só é Pai da tribo de Judá. Só que um templo feito aqui na terra vai dar na mesma, né? Vai ser destruído de novo. Agora, o templo que vai descer do céu, né? Esse é a morada do Eterno, que ele vai morar conosco aqui. Né? Eu tenho um vídeo intitulado, né, O Último dos Últimos Dias, que a gente fala sobre isso, né, sobre escatologia. Eu não gosto de botar esse nome, porque esse nome é tudo religioso. Né? Vamos lá, vamos pular, né? Vamos lá para frente. A importância do Mishkan para Bene Israel, a gente constituiu os materiais para a construção.
Tá. Hashem ordenou que 15 diferentes materiais fossem coletados para a construção, separados. Por isso que é terumá, separar. A construção do Mishkan e seus componentes. Cada material foi selecionado para dar a Bnei Israel um mérito ou uma bênção especial ao doá-lo. As bênçãos são as seguintes. Né? O Zahav, ouro. Hashem disse que o ouro doado para Mishkan expie o ouro erroneamente doado para o bezerro de ouro. Entendeu? Digamos assim que, uma midrash, né? Aquele ouro, eu vou pedir ouro a vocês, que é para, né, expiar aquele ouro que vocês deram para o bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro devia ser muito grande, hein? Eles tinham muito ouro. Kesef, prata. Nehoshet, cobre. Há 3 tipos de tzedakah que podem ser comparados ao ouro, prata e cobre. A caridade que a pessoa dá quando ela e sua família são ricas e as coisas vão bem, é comparado ao ouro. Este tipo de tzedakah tem o mais poderoso efeito no céu, comparável ao presente dado a um imperador. Apesar de ser dada sem nenhuma razão especial, protege o doador de futuras eventualidades. Zerhanonetem barri. ZHB. Zerhanotem barri. Aquele que dá quando tem saúde. Forma Zahav. As 3 letras, entendeu? Porque Zahav, tá? Ele barri, né? Porque o V e o B no hebraico é a mesma letra. Então ali é Zahav. Eu não sei porque estão dizendo barri aqui. Pode ser vari, né? Se é Zahav ou Zahab, né? Que é a mesma letra, né? Só o daguesh que muda, né? Então, o Zahav, ZHV, ZHB, né? Porque B e V é a mesma letra e elas têm a mesma contagem numérica, tá? A mesma raiz. Há um segundo tipo de tzedakah, caridade, que a pessoa dá quando adoece. É menos eficaz, pois é dada num momento de necessidade e comparada à prata. Se a pessoa adia a caridade, se a pessoa adia a caridade até estar gravemente doente, e contudo uma pessoa não deve abster-se de dar tzedakah sob qualquer circunstâncias, perdão, pulei uma linha aqui, e metaforicamente com a corda no pescoço, né, tô doente, vou dar isso, vou dar aquilo, prestes a ser executada. O valor da tzedakah é reduzido a cobre, né, quando acontece isso. Contudo, uma pessoa não deve abster-se de dar tzedakah, né, sob qualquer circunstância. Sua tzedakah a precederá no Olam Rabá, no mundo vindouro, e lhe garantirá uma boa reputação. Tem um monte de... Eu vou agilizar aqui, tá, gente? Não tem um tempo ali ainda. Techelet, lã tingida de azul turquesa com o sangue de uma criatura marítima chamada Rilazon. Rilazon. Gente, esse Techelet é aquela lã que a gente leu lá, né? Lã tingida de azul. No texto só tem azul, né? No texto só tem azul. Azul. Né? Aí, lã tingida de azul. Turquesa com o sangue de uma criatura marítima chamada... Essa criatura não existe mais. Relazon. Ou seja, me parece que o sangue dele era azul. E como é que os hebreus foram achar essa criatura no meio do deserto? Quem foi que voltou lá no mar para pregar essas criaturas? Só tem uma explicação, tá? Só tem uma explicação. Isso fica muito assim. Como eles fizeram isso no meio do deserto? Só tem uma explicação. E a gente vai dar essa explicação.
ou tentar, aí você concorda se você quiser. Argamã, lã tingida de púrpura. Tolat Shani, lã tingida de vermelho púrpura. Shesh, fino linho branco. Izim, lagugem de cabras. Orot Elion Meodamim. Orot Elim Meodamim. Peles de carneiros tingidas de vermelho. Orot Terrachim. Pele de Tahash, multicoloridas. Que é Tahash, né? Depois a gente vai lá. Que animal era o Tahash? Gente, é uma coisa meio que mitológica, mas é possível. É possível. Tem animais aí sendo extintos. Nós temos animais que já foram extintos na nossa era moderna. Não existe mais. O panda mesmo, daqui a pouco não existe mais. Estão trabalhando assim, né? Tem a pantera, não sei o que lá também, que tem, sabe, parece que tem 50 só no mundo. Então, que animal era o Tahash? O Tahash era um unicórnio com pele multicolorida. Esse animal deveria ser muito bonito. Por isso que ele é tão assim ovacionado nas mitologias e até nos desenhos animados. Existiu apenas naquela época, para que Bene Israel pudesse utilizar sua pele para fazer as tapeçarias do Mishkan. Depois disso, se tornou extinto. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu costumo, de vez em quando, assistir, eu coloco para rodar aí, aqueles filmes bem antigos, aqueles bang-bang antigos. Né? Aí vem o quê? Vem um Daniel Boone, vem Bonanza, né? Que são filmes assim que tem uma história legal. A gente não vê sangue, né? A gente não vê pornografia nos filmes, né? São filmes bem família, né? E nós vemos agora, só que apesar de tudo isso, por exemplo, o Daniel Boone, ele tem uma coisa ruim, né? Ele sempre está caçando. Tudo bem que ele, né, vivia disso, da caça, e ele vendia as peles dos animais. Ou seja, era uma cultura. Ou seja, o Daniel Boone, ele era extrativista, ele vivia de extrair da terra o que ela podia lhe dar. E aí vamos matar animal e vender as peles. Isso até hoje, né, funciona, né? Os bons da vida por aí. Atse Chitim, madeira de cedro de Chitim, acácia. Certo? Ele vai falar aqui da acácia, é bom a gente falar. Né? Por que Hashem prefere a acácia a todos os outros cedros? O cedro de Chitim foi escolhido por Hashem porque não dá frutos. Olha que interessante. Hashem queria dar exemplo a alguém que constrói uma casa, deve raciocinar. Se até o rei dos reis, o Criador, construiu o seu palácio, a morada da sua aliança, né, de madeira de uma árvore estéril, nós certamente não podemos utilizar a madeira de uma árvore frutífera para este propósito. Não é isso que acontece, né? A gente vê muita derrubada de árvores por aí. Quando Jacó chegou ao Egito, plantou as árvores de Chitim, pois sabia, graças ao seu Ruach HaKadosh, né, que os hebreus os necessitariam mais adiante para construir o Mishkan. Jacó ordenou aos seus filhos: quando saírem do Egito, levem junto a madeira de Chitim, que plantei. Aqui ele explica como foi que tudo se achou. Né? Só o animal ali, né, o animal do mar, né, lá, o animal que tem sangue azul é que não foi explicado como foi que... Já a gente chega lá. A viga mais comprida do Mishkan media cerca de 15 metros. Esta viga foi feita da madeira da árvore que Avraham Avinu havia plantado em Beersheba.
a famosa árvore debaixo da qual servia seus hóspedes. Quando Bene Israel cruzaram o Mar Vermelho, os anjos cortaram essa árvore e a levaram até o mar. Deixaram-na cair diante dos hebreus e exclamaram: esta é a árvore de Abraão plantou em Beer-sheva, e debaixo dela que ele costumava orar a Hashem. Ao ouvir isso, Bene Israel levantaram as árvores e a levaram consigo. Utilizaram-na como viga central do Mishkan. Está explicado aí, né? Shemen Lamaor, azeite de oliva para acender a menorá. Bessamim Liketoret, Hassamim, especiaria para o azeite de unção e o incenso. Avne Shohan, Aveavne Miluim, 2 pedras de ônix e 12 tipos de pedras preciosas para o efode e o peitoral. Parte das vestimentas do sumo sacerdote. Gente, agora a gente vai entrar aqui nas plantas, né, do Mishkan, e eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá? A gente vai mostrar a planta, como foi feito cada utensílio e o processo pelo qual foi feito, tá bom? Então, um Shabbat Shalom para vocês, até amanhã, né? Amanhã, que ainda é hoje, amanhã no calendário gregoriano, e até algumas horas, né, quando o dia amanhecer, o dia do Shabbat amanhecer, né, porque nós já estamos no Shabbat, né, desde que escureceu e apareceram 3 estrelinhas no céu, começa-se o Shabbat. Assim é como a gente aprendeu e assim como a gente ensina, né. Quando o dia amanhecer, é a parte clara do dia, né, e foi a tarde, ou seja, o anoitecer, e amanhã do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, quinto dia. Isso assim, né, por diante. Então amanhã, ou seja, quando o dia clarear, ele vai escurecer de novo. Quando ele escurecer, que aparecer 3 estrelinhas de novo, aí acabou o Shabbat. Então nós podemos trabalhar, mexer com dinheiro, né, e outras coisas mais. Ok? Shabbat Shalom para você. Né? E vamos recitar Birkat Kohanim, que é de costume. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka hitzah Adonai panavelecha, Yatzelecha Shalom. Shabbat Shalom para você, né? Bom descanso, né? Que o Eterno esteja com você e com toda a sua família, derramando a sua Shekhinah, a sua Ruach HaKadosh, ok? Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel, é o que quer dizer a palavra Amém, né? O Aleph, o Mem e o Nun. Elohim, o Aleph é a abreviação de Elohim, o Mem é a abreviação de Men, né? E de Melech, né? O Men é Melech, e o Nun, que é o N, né? Aleph, M e N, e o Nun, que é a abreviação de Neeman, né? Fiel. Elohim é rei fiel. Amém.